Bem-vindos ao Isto é uma Maratona. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Daniela. Aqui falamos sobre tudo o que significa caminhar lado a lado numa maratona chamada vida. Trazemos conversas inspiradoras com o objetivo de motivar quem nos ouve a viver em equilíbrio e sintonia. Porque viver a dois também é uma maratona. Sejam bem-vindos. Como é que estamos? Está tudo bem? Passaram uma boa semana? Ainda bem. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Mariana. Mariana, bem-vinda a este nosso espaço. És casada, vives por Oeiras, eras de Covilhã. Não, de Covilhã não, desculpa. Matosinhos, exatamente. O teu percurso começou com uma formação em Educação Básica. Exatamente. Passaste pelos recursos humanos. Entretanto, com a vinda para Lisboa, entras também numa agência de marketing, certo? Isso mesmo. Primeiro como revisora de conteúdos e depois como produtora de conteúdos. Daí até à tua ferramenta de trabalho de hoje em dia, que é o brandtelling, foi um pequeno salto, certo? Estou surpreendida, exatamente. Pronto. Foi uma ótima descrição, isso mesmo. Ok. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sobre esta questão do brandtelling ou sobre esta viagem toda? Pode ser como quiseres, para percebermos também aqui o enquadramento, para depois ligarmos aqui ao nosso tema de hoje e o que é que traz cá hoje também. Ok, então, exatamente, eu sou de Matosinhos e agora é a parte em que podem pôr aquele meme de olha os aviões lá atrás, bem nós dias Matosinhos. Vim para Lisboa por amor e na altura eu era aquela pessoa que dizia eu nunca vou sair de Matosinhos, eu nem quero sair aqui nem 1 quilómetro para lá, eu hoje estou a 300 quilómetros, portanto nós nunca devemos dizer nunca. Exato. E a verdade é que a vida tem uma forma engraçada de acontecer e quando eu vim para Lisboa por causa do trabalho do meu marido, a pessoa tinha uma agência de marketing, então foi quase como, ok, parece que o universo está a dizer que as coisas... Juntou-se o útil ao agradável, Exatamente. Então, na verdade, depois, quando entrei no digital, comecei a perceber o mundo de oportunidades que existem e isso trouxe-me até ao brandtelling. Muito bem. E já agora, tu quando... primeiro teu namorado, depois teu marido, vocês já moravam juntos antes de casar? Sim, nós chegamos a morar, só que foi assim... olhando para trás foi assim um percurso com muitos altos e baixos porque eu fui morar sozinha porque eu sou 3 anos mais velha do que ele, então comecei, estava ali nos recursos humanos, senti-me confortável, os meus pais foram de férias e quando eles foram de férias eu fiquei lá em casa sozinha e pensei, é agora, eu sinto-me uma adulta. Então quando eles chegaram foi muito engraçado que eu pedi-lhes essa ajuda, eu disse-lhes vocês podem me ajudar a dar este salto, a sair de casa, e a verdade é que começamos esse processo e eu fui morar sozinha durante 2 anos sozinha. Ele ia indo lá, entretanto foi quando ele entrou para a polícia, então começamos uma relação à distância. Ok. Durante esse período. Quando viemos para Lisboa, viemos full time, era o contrato. Ok. Porque isto, ir morar junto, não é? Principalmente para ti, no meu caso foi um bocadinho diferente com a Daniela, porque a Daniela já morava e eu saí de casa dos meus pais para ir morar com ela. Mas no teu caso não, ou seja, na verdade tu aqui estás um bocadinho no barco da Daniela, portanto já moravam sozinhas, portanto criaste as tuas rotinas, criaste as tuas arrumações, os teus rituais, etc. E entretanto depois quando vêm para Lisboa, tudo bem que aí é um bocadinho diferente, não é? Porque se calhar houve alguns rituais ou algumas situações que com a mudança para Lisboa, portanto de casa nova, vida nova, etc. foram logo adaptadas de início, mas acredito tenha havido aqui alguns desafios de início, né? Como é que tu tinhas idealizado essa mudança do teu espaço, da tua paz, das tuas organizações, para de repente mudarem e estarem os dois? Como é que foi essa mudança? Olha, foi um grande desafio, principalmente porque como ele trabalhava por turnos, é um grande desafio e só quando vivemos com uma pessoa que está nessa situação que nós percebemos, porque é tudo muito bonito, e tal, eu trabalho à noite, depois durmo de manhã, mas gerir todas estas rotinas, principalmente quando trabalhas em casa, foi um grande desafio. E como eu nunca tive um escritório, o meu escritório sempre foi no quarto, ainda hoje é, então imagina, o desafio era, ok, tu amanhã vais fazer que turno? Ok, então posso marcar a reunião desta hora a esta hora, estás a imaginar o stress, não é? Depois de repente, olha, afinal não consegui dormir à noite e tal, então amanhã vou ter que ir, toca a desmarcar as coisas, foi um grande desafio nesse sentido. Quanto às arrumações, eu sou muito abençoada porque eu tenho um marido que faz a parte dele. Porque nós no início brincávamos que era, as pessoas perguntavam, mas ele ajuda? Eu assim, ajuda como? Não, ele faz a parte dele, eu faço a minha, ele faz a dele. Então nós brincamos muito em relação a isso e eu
epá, isto até vai ficar um bocadinho mal, mas é verdade. Ele até me ensinou muita coisa. Não fica mal, é a realidade. Não é? Já não há aquela coisa de que as mulheres é que têm que ter esse poder único em casa. Mas ele ensinou muita coisa. Por exemplo, eu era a pessoa que é do género. Vivemos o dia-a-dia na semana e depois arrumamos ao fim de semana. Ele não. Ele incutiu-me esta máxima de desarrumas, arrumas no próprio dia. E... Isso é muito curioso. Desculpa interromper-te, porque eu sou um bocadinho mais da tua equipa, portanto, também não temos que viver, temos que conseguir estar tranquilos como é durante a semana, mas para o fim de semana, ok, podemos arrumar algumas coisas. Agora, a Daniela é muito... Desarrumaste, arruma. Abriste, tiraste, usaste, volta a arrumar. Chegaste do treino, despiste a roupa, mete logo dentro ou da máquina de lavar ou do cesto da roupa suja. Portanto, já vi que cada casal sua sentença, não é? Sim, mas eu acho que eles têm razão, honestamente. É muito mais fácil quando nós conseguimos no próprio dia. Portanto, vou dar aqui razão à Daniela, no caso, e ao Ricardo. Sim, verdade. E relativamente ao Ricardo, ele tem ou tinha assim algum hábito que ainda hoje te tira do sério? Epá... Já agora, ele tinha morado também sozinho antes, como tu, ou não? Ele saiu diretamente de casa dos pais para a tua casa? Lá está, ele saiu diretamente, ele veio, fizemos aquela jogada, não é? Vens um dia, ficas ao fim de semana, depois começas a vir 2, depois de repente já moras mais na casa da tua pessoa do que na casa dos pais. Exato. Só que depois, entretanto, com a escola de polícia, ele foi para lá e ficou, mas foi ótimo, porque ele ficou extremamente autónomo nas coisas. Uma porção de coisas, claro. Ou seja, aquela... Não há de ser como o exército, eu também não estive perto nem de longe de nada dessas situações, mas acredito que estando lá e estando fora acaba por também criar algumas disciplinas e o próprio trabalho também traz uma porção de situações que o faz ser mais rigoroso, etc, ou não? Sim, sem dúvida, porque eles tinham regras para tudo, eles tinham vistorias, iam lá ver se o quarto estava arrumado, então se ele já antes já trazia isso de casa ali, ficou muito reforçado. Epá, quanto ao hábito dele ter assim, eu acho que eu tenho muito mais hábitos que o irritam do que ele a mim, honestamente. Ok. E tenho um exemplo que foi, eu tinha o hábito de acordar com música aos berros, pronto. Tu? Sim, ou seja, para eu acordar, quando trabalhava na altura em recursos humanos, ou seja, ia para o escritório, Sim. para eu acordar bem eu tinha que me arranjar com música alto. Ok. E o que é que acontece? Nós, na altura, nessa casa que morávamos juntos, aquela que íamos morando, não havia uma porta para a casa de banho. Então foi assim uma coisa meio inventada. Então, coitado. E eu, por isso é que eu digo, eu irritava muito, porque ainda tenho hoje acordavas, imagem, não é? O despertador tocava, mas depois daí até saíste de casa ou até estares mais arranjada, estava sempre a música a dar aos altos berros. Sim. E ele se não estava a acordar, tinha que acordar forçosamente, não é? Certo, imagina, hoje olho para trás e penso que horror, que pessoa terrível, mas na altura fazia todo sentido, porque era de género, não é, esta casa tem que andar as coisas, não é? Estamos em minha casa, pronto. E a verdade é que eu não conseguia ter muito noção e até algum respeito por esta questão dos turnos dele. Porque ele depois já começou a fazer o estágio e tal, e tive uma situação, inclusive, que foi quando, imagina, estávamos a tentar encontrar casa em Lisboa, a loucura que é. Claro. Já foi em 2020, mas mesmo assim era uma loucura. E descobri que havia tal casa, que foi para onde nós fomos depois em Massamá. E disse, olha, tens que acordar, temos que falar com a senhoria, não sei o quê. Então, coitado rapaz, tinha vindo de uma noite, Acordou. Ele, até hoje, ele ainda se chateia comigo por causa disso. Ele diz, eu nunca me vou esquecer daquele dia em que tu me acordaste, vamos falar com a Brigitte. Pronto, até hoje não levo com isso, mas ele tem razão. Opa. É assim, relativamente a esse teu hábito, imagina, agora continuas com esse hábito de acordar e música. Não. Ou seja, também acabou. Tem sempre que haver aqui cedências de parte a parte, não é? Certo. Isso, como tu dizes, se calhar isso é muito curioso. Até porque, por exemplo, no meu caso, foi exatamente como vocês, ou seja, comecei a ir passar uns dias, um fim de semana, uma noite, fui ficando e depois acabei por mudar. Mas obviamente isso é a parte física, que eu vou para lá com as minhas coisas, não é uma ocupação propriamente, não é? Mas, ou seja, há aqui uma porção de hábitos que eu não tinha, ou que tive que ir ganhando, que para ela era normal. Como eu nunca tinha morado sozinho antes, muito básico, pôr uma máquina de roupa a lavar. Não é que eu nunca o tivesse feito em casa dos meus pais, não é? Mas de repente, uma máquina nova, como é que isto funciona? Ok, pus uma vez, passada uma semana, aí como é que isto se põe? Ou seja, tive que ir ganhando estas pequenas coisas. Depois não é só pôr a máquina a lavar, não é? Preciso pôr a máquina a lavar. Acabou, tem que se tirar.
tem que se Sim. estender, tem que se recolher, tem que se dobrar, eventualmente tem que se passar, mas isso, não sei como é que é a vossa casa, mas lá em casa é sempre daquelas coisas, é o pior de tudo, é passar a roupa. Epá, nós não passamos, por isso a nossa vida é mais facilitada nesse sentido. A sério. Pois, já tive muita gente que nos disse, pá, arranjem forma, guardem um bocadinho e vão pôr a roupa a passar a qualquer lado, porque é Sim. tipo, é a melhor coisa de sempre. Não sei como é que vocês, mas pá, nós- nós é a grande A diferença. nossa roupa é essencialmente roupa de treino, roupa prática. Eu também trabalho em casa, já não tenho aquelas fardas que tinha antigamente. Ok. A farda dele também é extremamente fácil de gerir, portanto, é do género, é com base na necessidade. Já preciso. Ok, nós também é um bocadinho assim, confesso. Espera. Diz. Desculpa, lembrei-me Não, de um. diz, claro, força, Desculpa. força. Jogar FIFA. É a única coisa. O FIFA tem um poder incrível de fazer com que quem joga fique totalmente... Alheio do mundo à volta. Sim. E então, às vezes, FIFA e mesmo... eu Não acho é que só FIFA. COD também, acho que é Call of Duty, não Tudo, é? sim. Então, às vezes, quando a nossa casa é muito pequenina, então o que é que acontece? Eu aviso as pessoas, às vezes, quando estou em reunião, e digo assim, olha, eu estou bem, eu estou em segurança, tá? Se ouvires alguém a dizer, cuidado atrás de ti, eu vou-te matar, é só o meu marido está a jogar, tá tudo certo. Não, são pequenas coisas. Então, mas já tiveste episódios mega caricatos com essa situação. Pá, Na bola não tanto, calculo, né? No FIFA a coisa passa um bocadinho melhor, mas Sim. no COD acredito que isso se torne mesmo cenário de guerra nas tuas reuniões, ou não? Sim, às vezes estou a mandar áudios e tipo, morri. Amor, calma, estou aqui a tentar trabalhar, mas é muito engraçado, porque é um gosto dele e eu respeito. Pronto, e certo, e como ele também trabalha por turnos, ou seja, no meu caso, por exemplo, ou quem tenha um trabalho normal das 9 às 5 ou das 9 às 6, Uhum. se tem esse momento é depois de jantar ou à tarde, ou seja, não coincidiria propriamente com o teu horário de trabalho, se bem que tu trabalhando em casa geras as coisas da tua maneira, né? Sim. Mas ele tanto por turnos, tanto pode estar a fazer isso às 7 da tarde, como pode estar a fazer isso às 3 ou ao meio-dia, não é? Sim. Ele, entretanto, mudou, já está das 9 às 5, mas foram muitos anos assim. Muitas memórias. Isso é engraçado, Calculo que tenha sido aí também sempre um trabalho de cedências, não é? Sim. Apesar dele também compreender que precisas desse espaço e para ter reuniões, etc. Uhum. Por outro lado, inevitavelmente aqueles são os momentos de descanso dele, ele tinha que os aproveitar também. Claro que sim. É isso que tu dizes. É essa parte de ceder. Eu cedo um bocadinho, tu cedes no outro. E a vizinha sofre, basicamente. Ou seja, também aqui em nível de rotinas, vocês sempre se conseguiram enquadrar mais ou menos bem, né? Nunca houve propriamente aqui um choque muito grande. Não, imagina, como eu trabalho com o digital, às vezes isso não foi propriamente um choque de rotinas, mas um choque quase de valores, por assim dizer, porque eu, pronto, imagina, trabalho com o digital e quem trabalha com o digital sabe que ocupa muito tempo, porque tem a parte de as ideias, fazer edição, postar, responder às pessoas. E tu não trabalhas só com o digital, tu trabalhas com o digital e trabalhas para ti mesma, portanto tem aqui uma agravância maior ainda, não é? Sim. E o que é que acontece? Eu sou uma pessoa muito de bora fazer, produzir conteúdo, e ele é o oposto. Ele nem para tirar fotografias, sabes? Nem isso. Então o que é que acontece? Quando chegamos a esse ponto de, ok, parte da minha vida é expor a minha rotina e toda a tua vida é não mostrar nada, sabes? Sim. Nós sentimos aí esse clash que aconteceu, principalmente numa situação nas férias, que foi curioso, porque estávamos com os meus pais, estávamos ali com a família, o núcleo, e eu estava focadíssima. Foi numa altura em que mergulhei a 100% no digital, então eu estava sempre, eu nem estava a viver as férias. Agora, de fora consigo ver isso, né? Mas na altura não. E então eu estava sempre constantemente a fazer reels, editar, responder às pessoas, fazer caixinhas de perguntas, estás a ver? Ou seja, porque sentes também um bocadinho, e eu sinto isso com a Daniela, não é? Ou seja, a Daniela é nutricionista, sempre foi, mas a certa altura da vida dela viu-se obrigada ou a procurar trabalho no outro lado, porque tinha sido despedida, ou então a pegar num pequeno bebé que já tinha e fazer aquilo crescer. E foi o que ela fez. Ou seja, eu vejo também do lado dela, vocês têm presenças a nível do digital um bocadinho diferentes, mas o que eu vejo nela também, no que estavas a dizer, é que todos os dias há essa motivação, não só natural, mas também porque se não for eu a fazer, não há ninguém que vai fazer por mim, não é? Sim. Eu só recebo se trabalhar. Então, tipo, mesmo a nível da presença, nomeadamente no Instagram,
há essa preocupação de estar presente, de ser ativo, de aproveitar qualquer momento, aquele pequeno almoço que saiu mega bem, aquele almoço que é num sítio diferente, ou seja, tudo são pequenas oportunidades para criar conteúdo. Certo. E tu então, nesse aspecto, e no exemplo que estavas a dizer, sentias também muito isso. Sim, sim. Então, o meu lema é vejo conteúdo em tudo. Portanto, imagina, tudo serve para ser uma boa narrativa. E a verdade é que eu, quando estava lá, eu não estava presente no momento. Eu estava a viver para o digital, sabes? Uhum. E chegamos a uma altura em que até estávamos no jantar, eu sempre colado no telemóvel, depois estava a ver uma série que eu gostava, ou seja, não estava a pensar na realidade. Isso criou problemas entre você? Não digo problemas porque as pessoas conversam e, não é, e resolvem, mas criou aí alguns atritos, ou não? Criou. Nesse momento, então, ele virou-se para mim e disse: olha, tu estás completamente... Não estás aqui. Exatamente, tu não estás aqui, tu estás a trabalhar, tu estás com a cabeça no digital, não estás a... Tipo, há umas férias no Algarve com os meus pais, depois a minha mãe também veio falar comigo. Era isso que eu te ia perguntar, ou seja, não era só ele que sentia. A minha mãe veio falar comigo e veio dizer: olha, não acho normal o que se está a passar, tu não estás a desfrutar de nada connosco. E caiu-me, sabes? Caiu-me assim uma pedra, pau, ali. E pronto, foi das alturas assim maior abrolhos que tive. E percebi que não dava para continuar assim porque não era real, né? Estamos a viver uma coisa que é para os outros, no fundo digital estamos a viver para os outros, sim, né? Porque sim. as coisas acontecem e é ótimo acontecerem aqui, mas se eu já estou a pegar no telemóvel, eu estou a Sim, querer mostrar, é não um é? bocadinho, já agora, um pequeno à parte, a Daniela canta num coro de gospel e eu adoro ouvir a Daniela cantar e aliás até foi assim que eu acabei por a conhecer, porque uma colega dela do coro é a minha cunhada, portanto foi assim que eu conheci a Daniela. Mas só para dizer o seguinte, que é o maestro do coro, malta quando está a ver o coro pela primeira vez, vem tudo a tirar o telefone para gravar, etc. E o maestro, que é uma pessoa super engraçada, mas muitas vezes diz: pá, larguem os telefones, ponham-se a cantar, batam palmas, filmam depois, ou qualquer coisa, ou seja, e acho que é um bocadinho isso, não é? Quando estamos a gravar, estamos a olhar para o ecrã e estamos a ver e vamos ficar com aquele momento guardado ou gravado, mas estamos efetivamente a viver um momento, ou a ver com os nossos olhos e a gravar na nossa memória, é sempre diferente. Mas gostei deste bocadinho. Realmente isso é sempre uma dualidade pesada de gerir, não é? Sim. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho outra vez ao viver junto, tu já tinhas morado sozinha, não é? Mas quando se juntam, inevitavelmente há hábitos que trazem de casa dos vossos pais. Fala-me sobre isso. Já vi que há aí qualquer coisa para contar. É uma coisa muito pequenina e que nós demoramos a perceber, mas que depois teve uma expressão muito grande no dia-a-dia, que foi o quê? Uma coisa tão simples e ridícula como eu... Tenho que voltar um bocadinho atrás. O meu pai, Força. ele veio de uma família assim com bastantes dificuldades e passou fome muito tempo, e quando depois se juntou com a minha mãe, o ato dele cozinhar é uma forma de amor para ele. Uma expressão de amor. E o meu pai cozinha lá em casa tudo. Minha mãe não cozinha nada. Ok? E o que é que nós percebemos? Que ao longo da vida ele gostava sempre de fazer uma coisinha especial, tipo uma comida especial. Se a comida não fosse nada mais, uma coisinha ao lado especial, uma sobremesa especial. Então ele gosta de meter esse amor todo nisso. E quando eu me juntei com o Ricardo e nós começamos a fazer as nossas comidas juntos já, não é? Porque quando eu estava na minha casa sozinha fazia as minhas coisas. Epá, ele comia comida tão sem piada, tão sem... Estás a ver, tipo, para ele uma refeição era tipo massa com costeletas. Eu tipo... Ai, não há nada de especial, sabes? Então é engraçado perceber que foi essa uma das coisas que nós nem nos apercebemos, mas eu gosto de coisas com ali uma pitada de qualquer coisa. Ou seja, na sua generalidade, aquilo pode não ser... Lá está, podem ser umas costeletas com esparguete só. Mas se levar aquele molho, aquela saladinha uma especial... Uma ao lado, sabes? Faz toda a diferença. Aquele apontamento, né? Os detalhes. Sim, e depois eu, com ele, parecia que alguma coisa não estava... não está a fluir, sabes? Aqui com a parte da alimentação eu não consigo, não sei se é a cena dele ou se é a minha. Mas lá em casa, por exemplo, quem é que cozinha mais? É um 50-50. Ok, mas tipo, qualquer um, se for preciso, faz, assume. Sim. Por exemplo, ontem estive a dar uma aula até às 8. Ele fez o jantar dele do dia a seguir, o almoço dele do dia a seguir. Estás a ver? Então é de género. Eu saí da aula, estava um cheiro a douradinhos, estás a ver? E quando vou a ver, ele, não, já tratei as minhas coisas. Então há muito essa proatividade. Maioritariamente, diria que eu faço um bocadinho mais só porque estou em casa, então é aquela coisa de meter a descongelar e tal, mas
quando é preciso, cada um chega à frente e faz. E E tem uma faz. coisa incrível que é, ele nunca me criticou nada daquilo que eu faço menos bem. Por exemplo, uma Ok. vez ele estava doente, eu, amor, vou-te fazer uma canja, eu nunca fiz, mas vou fazer, ok? E por acaso ele depois, eu pedi-lhe só, compra-me só a massa. E ele, em vez de comprar aquelas massinhas pequeninas, Sim, estás a ver? os pevidos, sim. Sim, comprou umas massas grandes e eu, não faz mal, vamos fazer este resultado. Conclusão, em vez de fazer canja, fiz massa com frango. Porque a massa ficou enorme, o frango ficou tudo ensopado, estás a ver? Mas ele comeu e disse, adoro a tua canja, a melhor canja do mundo, que eu sei que é mentira, porque a mãe dele é melhor, Ok. que a mãe dele faz é melhor. Mas há muito este respeito pelo esforço do outro, sabes? Uhum. E por isso é que nós, apesar de sermos diferentes em muitas coisas, acabamos por sempre nos complementar. Claro, sim. Acho que isso é, acima de tudo, é o mais importante. Mas esses esforços, acho que isso é também curioso, porque eu já tive algumas situações engraçadas com a Daniela. Do género, ela, ao pequeno almoço, por exemplo, gosta sempre de só uma coisa mais rápida, uma papinha assim, que não dê muito trabalho. Ou então, se tiver tempo, um cafezinho bem feito, americano, com uns ovos tranquilos e umas tostas. Pá, fixe. Eu também gosto muito de ovos. E comecei a ganhar esse hábito quando vim morar com ela. Mas, por exemplo, se eu puder caprichar nos ovos, pá, se eu em vez de fazer só uns ovos mexidos ou na frigideira, puder acrescentar uma cebola, um alho. Estás a ver, dar um toque especial. Exato, só que eu gosto sempre de dar esse toque especial. Eu também gosto dos outros ovos, como é óbvio, mas às vezes é do género. Acordámos um sábado de manhã, tranquilo, amor, queres o quê? Ovos, fixe. Pá, e começa a fazer os ovos. Lá está, os ovos caprichados, com a cebola, com não sei o quê, com o tomate. Amor, precisas de ajuda? Não, está quase, está quase. E ela começa assim, mas está-me a cheirar muito, puseste o quê nos ovos? Pus cebola. Ei, não era preciso isso tudo, estava a pensar nos ovos tipo sem mais nada. Mas queres que eu faça uns para ti? Não é preciso. Ou seja, ela às vezes também gosta dessa simplicidade, outras alturas gosta que quando as coisas vêm mais caprichadas, não é? Uhum. Mas ela é assim uma pessoa mais... As coisas têm que ser mais rápidas, Mais não é? prática, não é? Mais prática, exato. Tem que ser mais prático. Se demora muito tempo, o que é que se passa? Precisa da minha ajuda? Então depois percebo que afinal estava só a ser as coisas mais caprichadas. Isso é engraçado e desculpa interromper. Força. Estava-me a lembrar agora, porque eu já estou com o Ricardo há 8 anos, portanto já é muito tempo. Ok, Muita coisa aconteceu lá no ok, início, uma pessoa já ok. nem se lembra. Mas de facto, quando nós. Sim, vocês devem ter imensas historiazinhas e Sim, coisas e... sim. E algumas mais engraçadas, outras assim um bocadinho mais. Vida real, vá. Claro. E só assim, para contextualizar, eu há uns anos passei por uma bulimia, ou seja, o que acontece? Eu sempre sofri muito com esta questão do corpo, estar no padrão certo, etc. E de facto, quando nos conhecemos, eu já estava a superar isso, mas eu depois passei por aquela fase de não, eu tenho que comer bem, que é para depois não voltar a Sim, há engordar. sempre esse medo de... Sim, e então o que é que acontece? Houve um choque aí na altura porque a Mariana do início e o Ricardo do início, eu era super certinha na alimentação, coisa que agora já sou bem mais flexível, e ele era o oposto, ele era aquela pessoa que comia 4 policaus de uma vez. Só para teres um exemplo. Ok. Um homem de 1,90m. Sim, largo. ou seja, tinha o gasto calórico dava para esse tipo de alimentação. Sim, sem preocupação. exatamente. Então, na altura foi desafiante gerir isso, porque foi do género. Eu tenho a minha comidinha toda bonita, instagramável, muitas vezes nem sabia nada, sou sincera, mas eu sabia que era saudável, eu sabia que ficava bem na câmara e não sei o quê. E ele muitas vezes fazia o esforço para tentar experimentar. Eu uma vez fiz uma lasanha saudável, foi a pior coisa, a coisa mais horrível do mundo. Fiz essa lasanha saudável, fiz um cheesecake saudável também. Ok. Coitado, ele teve que encher aquilo de mel na base para conseguir comer, mas entretanto ficou mal da barriga e disse: olha, nunca mais como o teu cheesecake saudável. Então foi engraçado e é bom até recordar esse princípiozinho, porque já fizemos uma caminhada gigante. Claro, 8 anos é imenso tempo. Sim. E o que vocês passaram ao início faz de vocês, quer individualmente, quer em casal, aquilo que são hoje. Verdade. Há bocadinho falaste de uma coisa que era aqui um dos pontos que eu também queria abordar. Dizias que o Ricardo, muitas vezes, ou grande maioria das vezes, não te criticava por tu, ou seja, não diz mal de ti ou não te critica por tu fazeres, não é? Ou por tu tentares. Mas queria aqui perceber, obviamente, ele não te critica, mas há sempre coisas que, para evoluirmos e para estarmos bem, nós temos que falar sobre elas. Tu, por teres aqui esta veia de contadora de histórias e de storytelling e tudo mais, utilizas aqui muito
essa tua faceta para falar com ele em casa ou para criticar, mas sem ser muito agressiva, vá, ou ofensiva, ou para que ele receba isso de uma forma melhor? Como é que eu já percebi que ele não te critica tanto, ou como é que gerem isso também em casa? Olha, nós temos a voz da aprendizagem, que parece um pouco ridículo, mas eu acho que a parte bonita das relações é encontrar que funciona para vocês. E ao falar com amigas também percebi que cada casal tem as suas estratégias, Claro, não é? claro. Então o que é que nós fazemos? Nós quase que ridicularizamos a situação para que não entre naquela ótica mais defensiva, mais de crítica destrutiva, vá. Então é a voz da aprendizagem. Então tu falas assim, percebes? Olha, aquela roupa que está ali há alguns dias, o que é que tu achas de a pormos ali? Então nós brincamos muito com as situações. Nós somos muito leves. Não, olha, eu e o Daniel em casa também acabamos por fazer assim umas coisas engraçadas quanto a isso. Então, eu tenho não é péssimo hábito, isto tem um porquê, mas que é também, nós treinamos bastante. Eu descobri com ela o que é a corrida, não é? Traz também aqui o tema do podcast e tudo mais, da maratona, mas pá, há treinos que suam imenso. Então, tipo, chego a casa, obviamente a roupa está úmida ainda, está molhada. Pá, se eu chegar a casa e meter essa roupa dentro de uma roupa suja, que até tem roupa do dia a dia normal, eventualmente tipo camisas ou roupa mais sensível dela, não é? Isso pode estar a estragar a roupa, o suor é mais ácido. Sim. Então o que é que acontece às vezes? Fica ao lado. Fica uma primeira vez ao lado, depois fica uma segunda vez, uma terceira vez. Então o que é que nós começámos a fazer? Temos um grupo no WhatsApp, só nós os dois, em que é do género, ou fotos ou vídeos, em que não vamos falar sobre isso, ou seja, não vamos abertamente, a nível de comunicação, e apontar o dedo ou criticar, é só uma fotografia ou um vídeo. Isso é genial. É genial, não? Ela tem uma espetacular quanto a isto, que uma vez qualquer que estava na casa, de repente eu estava na cozinha, eu já não sei onde, e ouço lá atrás ela a falar muito divertido e depois vejo o vídeo. Então o que é que era o vídeo? Ela está a gravar e diz assim: então, bem-vindos, vamos aqui ao one-to-one, ou ao ABC de como pôr a roupa dentro do cesto. Abre-se o cesto, pega-se na roupa, mete-se a roupa dentro do cesto, fecha-se, já está, não me perca o próximo episódio. Pá, ou seja, acabamos por tentar brincar aqui um bocadinho com este tipo de situações, porque, como tu dizes, e estavas a dar o exemplo e bem, é a voz da razão, não é? Sim, A voz da sim. aprendizagem, Sim, sim. e até se brinca com a voz em si, porque a vida já é tão... tem tantas ocupações e tantas preocupações. Se nós também pegarmos nessas coisas, como estavas a dizer, numa ótica de apontar o dedo ou de criticar, em vez de, ok, eu preciso de exteriorizar isto e de falar sobre isto, mas Sim. tem que ser de uma forma leve, até para mim, porque senão eu próprio ou eu própria vou ficar tipo, que ele vai-me ficar a ferver porque eu preciso de falar daquilo, mas já não falei da forma como se calhar gostava que ele recebesse ou que ela recebesse, não é? Sim. Portanto, acho que quando se brinca com a situação, as coisas são sempre mais leves, não é? Certo, e até cria esse espaço para a partilha, porque muitas das vezes as coisas não são como nós vemos a coisa naquela ótica negativa, e muitas vezes não é, e eu tenho um exemplo disso. Por exemplo, eu e o Ricardo vamos treinar ao final do dia e eu geralmente levo o saco dele, meto no carro e depois vou buscar lá à estação. O que é que acontece? Ele deixava sempre o saco dele aberto. Dentro Sempre. do carro. Não, em casa, antes de eu pegar e sair, ele deixava sempre o saco aberto. E eu, caramba, está sempre a deixar o saco aberto. Uma vez chego lá, ai. Não é simples, é só fechar o saco, mas começava-me a irritar por si sempre. Eu viro-me para ele uma vez e Mas tinha um porquê. eu viro-me para ele e pergunto-me: olha, mas porquê é que tu deixas sempre o teu saco aberto? E ele vira-se para mim e diz-me assim: porque eu não sei se vais querer meter alguma coisa tua lá dentro. Estás a ver? Ele é um querido. Eu fiquei-me a sentir mal. Percebes? Porque havia um motivo para aquilo. E depois uma pessoa começa a pensar: caramba, muitas vezes as pessoas fazem as coisas e nós vamos logo e tal, atacamos. E não percebemos, não damos esse espaço para perceber: epá, mas se calhar a pessoa tem uma razão e se calhar ainda para mais é uma razão boa para nós. É pensar em nós. Exatamente. E a nível de... há sempre um tema mais sensível, né, em casa, que é dinheiro. Uhum. Como é que Certo. vocês gerem isso? É uma situação tranquila em vossa casa? Há crenças que também já traziam dos pais que embateram? Não? É um tema tranquilo? Como é que vocês gerem isso? Olha, na altura tivemos aquela questão que acho que todos os casais têm, que é ter uma conta junta, conta separada. Decidimos por nós que era melhor termos separado, está tudo certo. Depois nós passamos aqui por uma grande mudança, porque eu sempre trabalhei por conta de outrem, só que depois decidi começar a trabalhar por mim.
E nós temos eu tenho muito essa conversa com ele, que é, quando tu trabalhas por tua conta, as coisas não são lineares. Então eu vou ter meses em que as coisas vão correr muito bem, e já tive meses em que as coisas correram super bem, e depois também tive meses em que as coisas não correram assim tão bem. Para mim foi uma grande viragem quando percebi que eu própria conseguia mesmo faturar bem do digital, e quando ele percebeu também. Tive um lançamento que foi das Pandoras, que é um conjunto de GPTs, e eu cheguei até ele e eu disse, olha, eu acho que isto vai ser mesmo bom. E ele, boa, mas eu senti que ele apoiava-me e sempre me apoiou, atenção, mas nunca tínhamos tido provas de que realmente isto nos ia ajudar na parte financeira, né? Tinha aquele ordenado normal, como tinha se estivesse a trabalhar para outra pessoa. Então chega ao dia das Pandoras e eu nem lhe disse nada, como é que estava a correr, nem nada. E chega à beira dele e disse, amor, num dia fiz 2.000 euros. E ele, estás a brincar? 2.000? E depois estávamos sempre, ele próprio já me perguntava, e agora, quanto é que está? E agora, quanto é que está? E agora, quanto é que está? Estás a ver? E durante Ou seja, aquela de repente semana, tornou-se real, não é? Exato, eu vi a cair a ficha. E isso ajuda-nos muito, porque nós estamos em Lisboa os dois sozinhos, nós não temos ajuda de ninguém, não é? Atenção. Sim, não tens ajuda aqui ao lado de... diária, sabes? Por exemplo, quando a gente vai à casa dos pais comer e traz comida e traz carne, traz não sei o que, isso é uma ajuda brutal. Claro, azeite, por exemplo, que hoje em dia está ao preço, não é? Então a verdade é que nós tivemos que aprender a gerir-nos os dois com aquilo que tínhamos. E foi um grande desafio assumir, vou dar este passo não sabendo como é que ele vai correr. Quis inscrever-me numa pós-graduação, não sabia se ia conseguir sustentar até ao final, por causa no privado é sempre mais caro e tudo. Então sempre houve muita confiança, mesmo que as coisas não estivessem tão claras quanto isso. Ou seja, sempre tiveram mais ou menos bem orientados nisso. Sim. Boa. Nunca tiveste assim nenhum episódio engraçado em casa que pensaste, e a bolas, e agora? Isto aconteceu, eu sei que ele detesta isto, como é que eu vou disfarçar e depois, tipo, conto ou não conto, só para te dar o contexto, para tu perceberes aquilo que eu estou à procura. Então, eu estou em casa da Daniela, acabado de ir morar com ela, muito pouco tempo, isto foi tipo setembro, outubro, e estamos em dezembro. Ela tinha saído para um concerto e eu iria lá até mais tarde, então estou a beber o meu café no sofá, muito tranquilo. A carpete é branca e cai uma gota de café na carpete. Estás a ver tipo aqueles filmes americanos, está tudo na sala de guerra e de repente passamos para o Defcon 1, guerra total aberta, toda a gente de pé. Pronto, foi basicamente isto que me aconteceu na minha cabeça. Estás a dizer, meu Deus, casa, tipo, ela com a casa é grande a cena. Tipo, do género, bolas, café na carpete branca, o que é que eu vou fazer à minha vida? Logo, YouTube, como é que se resolve água quente? Resolveu-se ali em 35 segundos, mas notava-se. E eu pensei, não vou dizer nada. Ela só soube disto 6 meses mais tarde ou algo do género. É bom sinal, conseguiste resolver. Consegui, portanto, ela não reparou, e se eu não tivesse dito até hoje ela não saberia, não é? Portanto, mas é assim, é destas situações em que tu sabes claramente que não era um problema, não é? Mas a outra pessoa, tipo, estima aquilo imenso, então, tipo, lá está, porque tu gostas da pessoa, não é? Tu tens que resolver a situação no momento. Nunca tiveste assim uma situação deste género, ou tu ou ele, que se vieram a saber mais tarde? Eu acho que a coisa mais próxima disso foi mesmo, o Ricardo tem umas camisolas tipo daquelas, estás a ver, tipo ginásio, que adora, e houve uma vez em que eu pensei, vou lavar muita roupa, que é para quando ele chegar estar a roupinha toda, sabes? Sim. Carreguei a máquina demais. Então quando tirei a roupa, essa camisola que ele adora tinha um buraco, assim, e eu fiquei, não acredito. O que é que eu vou fazer à minha vida? Ele adora esta camisola. Fui rápido ao site. Olha, vou encomendar, não sei o que mais. Só que ele chega, entretanto, eu já não tive tempo, não é? De fazer o que eu ia fazer e de fazer essa coisa de, sabes, resolver em 30 segundos e ele só saber depois 6 meses. E contei-lhe e ele disse, não, está tudo bem, essa camisola está a ficar velha e tudo, não sei o que mais. E eu, graças a Deus. Mas foi a situação assim mais próxima que tive disso, de resto, tudo tranquilo. Mas lá está, também tem a ver com aquela situação de como é que a pessoa vai... Tem a percepção das pessoas, não é? Os nossos porquês, por exemplo, não é? O saco ficar aberto ou a camisola que tu achavas que ele adorava. Afinal, tipo, na realidade aquilo não era assim. Não, ele gostava mais de mim, ele gostava, na verdade. Claro, na verdade nós gostamos sempre muito mais de vocês, não é? Olha, e agora só para terminar, como é que tu utilizarias o storytelling
para fazeres com que o Ricardo fizesse alguma coisa que nunca faz? Esta é uma pergunta com rasteira, vou-te explicar porquê. Porque sempre que eu tento usar alguma das minhas técnicas, ele diz: Mariana, para, eu sei o que estás a fazer. Ele diz assim: deixa essas técnicas para as tuas clientes, comigo não funciona. Ele é extremamente inteligente, ele percebe logo quando eu estou a tentar fazer alguma coisa. Então, na verdade, os meus poderes com ele não funcionam assim tanto. Mas... Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado, desculpa. É Não, porque a Daniela faz exatamente a mesma coisa comigo. Daniela, nas consultas dela, acaba por ter um bocadinho aquela veia de psicóloga, porque tem muito que ouvir as pessoas. Pá, e às vezes, então, tipo, quando a Daniela se vira para mim, começa: Rodrigo, mas olha, então e se ABC? E eu ainda dou a primeira de borla. Sim, mas então, mas e H e J? E eu: Daniela, põe lá a psicóloga de lado, se faz favor, isso não é agora para aqui chamado. Portanto, ele também já reconhece logo à partida. Já sabe. Ou seja, tu já tentaste várias vezes. Claro, a gente tenta, mas não adianta. Então vá, mas se eu quisesse fazer algo, ou seja, influenciar alguém a fazer alguma coisa através do storytelling, aquilo que eu fazia era comunicar, porque a base é sempre a comunicação, explicar porque é que aquilo que eu quero que a pessoa faça é importante para mim, usar um bocadinho da emoção sem ser manipuladora, há uma linha que separa. Ok. E, sobretudo, fazer com que aquela ação que eu gostava que a pessoa fizesse esteja alinhada com a identidade da pessoa. Ok? Ou seja, um bocadinho virar o bico ao prego, não é? Um bocadinho, do género. Imagina, ele deixa tirar fotografias. Não é? Eu já sei que se eu for tentar usar as minhas técnicas só porque não vai funcionar, mas eu posso tentar, não é? De género. Simuladamente, não é? Pá, já viste, não é fotografia agora, não é para as redes, é para um dia mais tarde. Entendes? Trazer aquilo. Depois vai ver isto. Não, desta já não vai funcionar mais. Não é que funcione, porque ele é super decidido nas coisas dele. Mas quando nós tentamos depois reforçar e, por exemplo, não neste caso em específico, não com o Ricardo não vai funcionar, mas com outra pessoa, tentar fazer com que aquilo que eu quero que a pessoa faça, que ela me diga sim às coisas, não é? Mas tu és até uma pessoa que gostas de ajudar os outros, é importante para ti aquilo que eu sinto, sabes? A pessoa vai dizendo sim, então, e no final não tem custa forma nada. de dizer que não, não é? Ok. É isso, o storytelling serve para isso, mas temos que usar para o bem. Exatamente. E não para o mal. Boa. Olha, Mariana, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. A quem nos ouve de casa e em vídeo também, espero que tenham gostado. Vejam, ponham gosto, comentem e até à próxima. Muito obrigada pelo convite, foi um gosto. Obrigado. Obrigado por estares desse lado. Se gostaste, subscreve e partilha. Encontramos-nos no próximo episódio. Lembra-te, na vida, tal como numa maratona, Cada passo importa. e juntos chegamos mais longe. Até já!